Olá, 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 sucesso com você! Por aqui só sucesso, graças a Deus. Eu já postei um vídeo dando um panorama geral da reforma tributária, tá bom? Agora nós vamos pegar o projeto que foi aprovado, a PEC 45, e analisar ela na íntegra, abrindo o documento. Confessa, você já leu inteiro? Já ou não? Muita gente não teve a oportunidade de ler ainda, o que é normal, tá? Eu também tenho um pouco de preguiça, vamos dizer assim, de analisar projeto de lei, porque você nunca sabe qual vai ser a versão final. E como eu não trabalho especificamente com política tributária, então às vezes dá uma preguicinha mesmo. Por isso que a minha ideia é pegar o projeto e analisar, tá certo? São 97 folhas. Então, óbvio que eu não vou ficar lendo as folhas aqui com você, mas eu já deixei em amarelo os principais pontos para a gente conversando um por um. E aí, você depois pega esse documento e lê na íntegra. Se você tiver dificuldade em achar, é só me mandar uma mensagem no Instagram que eu mando para você, porque é um documento público, tá bom? E eu mando marcadinho, fica mais legal, ó. Eu sou gente boa aí. Já dá uma curtida aí? Já se inscreve no canal? E para quem não me conhece, eu sou Verônica Magalhães e eu ensino você a se tornar uma pessoa tributarista 10 vezes mais requisitada e desejada pelo mercado de trabalho e, consequentemente, gente, quem é mais requisitado ganha mais, não é? Então, consequentemente, você consegue alcançar a remuneração de 10, 15, 20 mil reais ou mais, porque o meu método, o Tributarista 10X, ele é baseado em 3 pilares. E tributário não é o principal para fins de sucesso na carreira. Vocês acreditam? Já tomei na cabeça por isso. Eu só me preocupava em ficar estudando tecnicamente. E aí eu não tinha uma coisa que eu coloco em primeiro lugar no meu método: autoconhecimento e estratégias de carreira. É grudadinho ali, gente. Autoconhecimento e estratégias de carreira, tá certo? Eu não tive isso. Então quebrei muito a cabeça, tá? O segundo pilar é tributário mesmo, precisa, vocês acreditam? Mas é aquele tributário que eu parto sempre do caso concreto. Eu não estou pegando o projeto de emenda à Constituição aqui para a gente analisar ele. É assim que eu faço, eu quero explicar ICMS, eu pego uma decisão, um caso concreto, destrincho ela, tiro todos os conceitos que eu preciso dali e aí você já vai pegando a malemolência do dia a dia, não só decorar conceitos. E o último pilar do método tributarista 10X é a contabilidade, tá? Mas só aquela parte que é essencial para o tributário. Você não precisa ficar fechando balanço, nada disso. Esse é meu método. Eu tenho certeza que com esses 3 pilares desenvolvidos, autoconhecimento, estratégia de carreira, tributário, com base em casos práticos e contabilidade, você vai ser muito mais que 10 vezes desejado pelo mercado de trabalho. Isso acontece comigo, tá bom? Então já espalhe essa notícia boa para geral. Então vamos lá analisar a nossa querida PEC 45. Ó, 97 folhas. É um documento grande. Na primeira parte, mais ou menos até folha 50 e lá vai bolinha, é o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro. E as alterações da Constituição propriamente dita são cerca de 40 folhas que fica mais pro final. Então vamos ler tudo? Não é? Isso é muito bom. Essa PEC foi aprovada no dia 15 de dezembro, sexta-feira. E aí, ó, ele começa aqui contando a historinha. Bom, do que é que se trata essa reforma tributária? No vídeo anterior eu falei que na verdade é uma reforma tributária exclusivamente dos tributos sobre o consumo. Então extingue-se 5 tributos: o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, que eram todos tributos sobre o consumo. E cria-se 3 novos tributos: IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e Imposto Seletivo, que é o imposto do pecado, é aquele imposto que incide sobre coisas que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Só que eu não sei que coisas são essas. Vai vir só por lei complementar, tá bom? Beleza? Tá aqui, ó. Ele conta que eu substituo 5 tributos e crio um novo, que é um IVA, que se chama Imposto sobre Valor Agregado. E disse que esse IVA é dual. Por que dual? Porque tem o IVA em âmbito federal, que é a CBS, que substituiu o PIS e a COFINS,
e o IVA, que agora vai ter uma competência dos estados e dos municípios, que gerou o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. IVA, a lógica dele é um tributo que incide apenas sobre o valor agregado na cadeia de produção. Vamos imaginar que eu sou uma empresa, na outro vídeo eu falei o exemplo do computador. Vamos dar o exemplo, isso aqui fica legal. Eu sou uma empresa que fabrico orgonites. Eu sou esotérica. Isso aqui é um orgonite. Aqui dentro tem cobre, tem umas pedras bonitas, umas areinhas aí, que sei lá o que é, né? Paguei 300 conto nesse orgonite aqui. E lá na nota fiscal tinha o ICMS, né? Toda vez que vende mercadoria tem ICMS. Quem fabricou esse orgonite aqui teve que comprar os insumos, o cobre, as pedras, e quando comprou esses insumos também tinha o imposto ali incidindo, tá? Então essa pessoa, para fins de ICMS, hoje em dia ela pode tomar crédito desses insumos. Só que, e também para fins de PIS e COFINS. Só que esse conceito de crédito, o fisco gente, ele enche o saco, pra ser honesta com vocês. Pelo amor de Deus. Ah, porque isso não dá direito a crédito, aquilo não dá. Com o IVA acabou essa coisa chata aí. Eu ia falar uma palavra, mas não pode. Acabou essa coisa chata. É crédito amplo, tá? Consequentemente, o tributo só vai incidir sobre o valor acrescido na cadeia. Maravilha! Esta é a lógica. O imposto seletivo ele serve para desestimular o consumo de bens, ó, tá escrito aqui, ó. Vai acompanhando, ó, tá vendo? Ó? Bens que são bens e serviços, né, que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aqui achei legal, muito bem escrito, inclusive esse relatório, que ele vai trazendo uma diferença entre o que estava tramitando na Câmara e o que foi modificado pelo Senado. E aqui esse relatório ele vai trazendo essas diferenças de uma forma bem didática. Vou passar rapidamente por essas diferenças porque o que importa para nós é a versão final, não é mesmo? E o mais legal seria você pegar isso aqui para ler, já vai ser uma leitura facilitada porque já está grifado em amarelo, facilita. Mandou mensagem lá no Instagram que eu mando para você. Melhor, faz um post no Instagram me marcando que eu mando para você, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui, a ideia desse novo tributo, desse novo sistema tributário, é que tenha uma alíquota única que valha para todo mundo. Não é para ficar tendo um bocado de exceção, conforme tem hoje. Assim, no mundo perfeito, era para ter assim pouquíssimas exceções. Ele vai dizer que teve uma diferença em relação a isso. Ele fala assim, a Câmara propôs um IVA dual e vedou a concessão de incentivos. E a Câmara autorizou um rol restrito de regimes diferenciados e de redução de alíquota. Já o Senado acrescentou aí algumas pessoas a mais que poderiam ter essa colher de chá, pagar menos tributo. Aqui no caso seria alíquotas reduzidas a 60%. Ele está contando o que o Senado fez, ó. Criou uma alíquota reduzida em 30% para prestação de serviços intelectuais, ou seja, advogados, contadores, que tenham profissão regulamentada por um conselho profissional. Por exemplo, advogado é regulamentado pela OAB. Aqui ele fala assim, ó, que todas as hipóteses de tratamento diferenciado foram submetidas à avaliação quinquenal de custo-benefício. O que significa isso? Essa galera que teve benefício, que teve uma colher de chá e vai pagar menos, vai ter um regime diferenciado, vai ter um crédito presumido, seja lá o que for, a cada 5 anos eu vou verificar se isso está valendo a pena mesmo para a sociedade. Porque a ideia é assim, se você tem um benefício fiscal, paga menos tributo, é em prol da sociedade, tem que ser assim. Porque tributo nada mais é do que um pedaço do nosso dinheiro que foi para o Estado, não é mesmo? Então, eu achei legal, a cada 5 anos, bora verificar se esses benefícios estão valendo a pena. Aqui, a gente vai ter uma cesta básica nacional de alimentos. E essa cesta, ela vai respeitar a regionalidade. Então, o que é uma cesta básica aqui em São Paulo? É uma coisa. Em outro estado, lá em Belém, por exemplo, pode ter outra coisa na cesta básica de lá. Sei lá, pode ter açaí, por exemplo. Alguma coisa assim. Tá? Então, a cesta básica vai ser uma cesta de alimentos que vai ter alíquota sem tributo, porque, em tese, os alimentos, eles vão impactar toda a sociedade e geralmente, quem ganha menos gasta um percentual maior da sua renda com a alimentação. Então, se ali tiver menos tributo, automaticamente você incentiva a população menos favorecida financeiramente. Que a PEC da Câmara previu alguns regimes específicos.
Aí o Senado foi lá e aumentou também, ó, aumentou alguns. Agência de viagem, serviço de saneamento, combustíveis e lubrificantes. Na verdade, foi bem uma briga para saber quem ia entrar nesses favores aí ou não. Tá? É normal, é o jogo da política, tá bom? Sobre o imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado lá, ó, o relatório explica que o Senado falou assim, a lei complementar vai ter que instituir esse tributo aí. Mas para mudar a alíquota pode ser uma lei ordinária mesmo. Aqui ele fala que o Senado previu um teto de carga tributária. Porque pensa assim, ó, o raciocínio é o seguinte, a ideia é que com esse novo sistema tributário, ninguém perca ou ganhe receita tributária. Então, por exemplo, o que é tributo para mim é receita da União. E se eu tenho um nível de carga tributária neste momento atual, a União, os estados, os municípios têm um nível de receita do outro lado. E a ideia é que o estado não perca a receita. Então esse teto, essa trava aqui, é justamente para que os estados ou a União, os municípios, não queiram aumentar essa carga tributária, aproveitando que está mudando, vamos aumentar a carga tributária. Nananina, não. A ideia é que fique igual, tá? Não vai ter redução de tributo não, viu, gente? Quer dizer, como é que eu sei disso, né, Verônica? Pô, tributarista 16 anos, não vai ter redução de tributo. A gente tem que orar muito para não ter aumento e parece que aumento não vai ter, porque existe um teto aqui, uma trava para não aumentar a carga tributária. O teto é uma média da receita que foi obtida pela União, por exemplo, nos anos de 2027 até 2028. Você faz uma média lá, tá certo? Nesses anos, e aí você vê se lá no final do período de transição essa receita vai ter aumentado ou diminuído e você ajusta lá. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar do Comitê Gestor do IBS. E lembrando, aqui eu ainda não cheguei no texto, eu só estou falando do relatório do Aguinaldo, beleza? Gostou? Já dá uma curtida aqui e vamos para o próximo vídeo, te vejo daqui a pouquinho.